E aí, pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo dessa vez. Vamos falar sobre a SNK e o uso de IA no trailer de Fatal Fury. Bom, primeiramente, cara, eu vou ter que falar algumas coisas com vocês, cara. Ahn, eu acho que o pessoal é muito desonesto com a IA, tá? Com a IA é bem desonesto mesmo, eu vou desenvolver isso. E eu já vou deixando claro, a decisão da... Qual é o meu resumo, a minha visão sobre a decisão de usar IA no trailer da SNK? Péssima, horrível. Em muitos sentidos. Primeiro, eu realmente acho que não é bonito ao ponto de se fazer necessário. Outra coisa, todo mundo queria ver a gameplay dos bonecos, então assim, a não ser que tipo, eles quisessem preservar muita gameplay e não tivesse tempo de pedir pro Obari, por exemplo, animar alguma coisa, que provavelmente foi o que aconteceu, imagino eu, mas sei lá, mano, tenta outro jeito, faz um trailer mais curto, mas não é uma boa ideia. Obviamente, isso ia cair mal para o público, e a SNK já é uma empresa que anda nas estribeiras com o público por muita parte culpa do público, mas por alguma parte culpa da SNK também, e essa é uma delas. É aquela história, as pessoas já têm um olhar maldoso com a SNK, ela não precisa ir lá e dar motivo, né, cara? É aquilo que eu falei no outro vídeo que eu fiz sobre a SNK, que eles querem ser grandes e agem como pequenos. Usar IA num trailer oficial é meio que agir como uma empresa pequena. Eu não tinha parado para pensar na possibilidade que o Joe Hodge, se eu não me engano, falou, e eu até concordo, que provavelmente também isso talvez foi uma sinalização de virtude, não virtude, né, mas uma sinalização para empresas que trabalham com IA. Para dizer, tipo assim, ó, nós não temos problemas com IA, você pode investir aqui. Talvez tenha sido um pouco disso. Ou, enfim. Qual que é a parte que eu falo que a galera é meio desonesta, né? Primeiramente, eu não acho que o a IA tá feia, sabe? A única parte que ficou feia, feia mesmo no trailer, foi a parte do Kim Jong-un, do Kim Jae-hun, do Kim. A parte do Kim porque ele ficou realista, aí ficou ridículo, ficou feio, ficou estranho demais. Agora o resto do trailer, ele tem um cartão 3D. É diferente do jogo? É óbvio que é diferente do jogo. Mas não ficou feio, tá? Por que eu tô falando de desonestidade? Lógico que beleza, estética é uma questão de opinião. Então às vezes a pessoa não está mentindo, né? Às vezes ela realmente achou feio. Só que não é só nesse caso, né? Talvez valha a pena até fazer um vídeo só sobre isso. Mas as pessoas mentem que a IA está feia justamente para poder validar o não uso de IA. Eu acho que tem muitas outras maneiras de você validar o não uso de IA, de você promover o não uso de IA, sem falar que ela tá feia, porque feia ela não é. Sabe? E eu acho que o trailer não foi feio, só a parte do Kim. O resto foi bonito, velho. Foi bem bonito, na real. E, talvez a parte do Terry meio realista também ficou estranho, beleza. Mas no geral foi um trailer bonito, relativamente bonito, velho. O Gizzy tava maneiro, a Blue Mary tava maneira. Esteticamente falando, se não é IA aquilo, você não ia criticar. É esse o meu ponto. Assim, generalizando, tá? Não vale pra todos. Muita gente vai achar feio mesmo. E é normal. É que tem gente que obviamente tá mentindo. E assim, por que que eu pego nesse ponto? Não só por causa da SNK ou pra defender a SNK. Eu tô falando do ponto geral da IA mesmo, porque eu já vi muitas, por exemplo, as imagens generativas, sabe? Que pega e faz um desenho, tira o Studio Ghibli, faz, muita gente falou assim, isso tá horrível, isso tá feio, não tá, velho, não tá, a maioria não tá, sabe? A maioria não tá. Lógico, tem erros ridículos que a IA produz, isso também não é uma coisa que é mentira. Mas, assim, ter erros, artistas também produzem erros, assim, por exemplo. E você não vê a pessoa descredibilizando uma arte ou falando que ela é horrorosa porque tem erros. Só com a IA você vê isso. Outra coisa, tem gente que é artista e tá se ofendendo com a IA porque a IA faz sim um trabalho melhor do que vocês. E aí isso vale para todos nós. Eu também desenho, por exemplo, e é frustrante, eu imagino. Só que eu não vou pegar um desenho meu que tá mais feio que a IA, que a IA ficou melhor que o meu desenho e falar assim, olha um desenho de verdade como ele é mais bonito que a IA, sendo que não é, tá ligado? Não é. E assim, o bonito ele varia, tal, mas tem um bonito social. Um bonito que todo mundo olha e fala, é bonito, é agradável aos olhos. Então assim, eu tô pegando dentro desse bonito social, entre aspas,
sabe? Tô querendo dizer de uma coisa que todo mundo vai olhar a imagem e falar assim, é bonitinha. Ou que todo mundo, numa comparação, assim, pelo menos, se não todo mundo, a maioria das pessoas, numa comparação de 10 pessoas olhando a IA e o seu desenho, a 9 pessoas vão falar que a IA tá mais bonita. E você vem militar, não, porque o meu desenho, tipo assim, cara... Eu acho que esse não é o jeito certo, pelo contrário, isso só afasta as pessoas. Só faz as pessoas começarem a olhar pra IA, tipo assim, mas a IA faz um desenho mais bonito que você, não vai me dar nenhum chilique desse, não vai me cobrar dinheiro e todo esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que é uma das piores maneiras de você tentar combater a IA, é tentando descredibilizar a qualidade dela sem argumentos. Porque, no fundo, muito do que vocês falam não tem argumento, tipo, não é feio, assim, do jeito que vocês estão falando que é feio. Né? Primeiro ponto, acho que é esse, acho que já desenvolvi bem. Segundo ponto, qual é o tamanho do problema da SNK usar IA? Como eu citei o Joe Howard, eu vou até dar um exemplo dele, que ele falando que, por exemplo, eu acho que ele respondeu um comentário meu mesmo, que se a SNK começar a usar IA nos jogos, nos finais, por exemplo, isso vai ser um baita problema para ele. E durante o vídeo mesmo ele falou que é um serviço para arte, de serviço para arte, não lembro. Mas ele fez uma crítica pontual desse tipo, que eu não acho que é uma crítica ruim. Mas eu tenho um ponto, tá? Não é necessariamente pro Joe Rod, mas é pra muita gente, no geral mesmo, que tá falando sobre isso na questão da SNK. Vocês realmente acham que a SNK vai usar IA nos jogos? Claro que meu ponto não precisa de todo esse barulho. Pelo contrário, eu fico muito feliz por um lado que teve todo esse barulho. Porque com todo esse barulho fica óbvio que a gente não quer IA nos jogos, não quer IA nos trailers, não quer IA em nada. Então, pelo menos esse feedback eles já têm. Eles já têm noção disso. A gente não quer IA. Pelo amor de Deus, não vem lançar IA dentro de um jogo. Isso aí é bom porque pelo menos eles têm certeza absoluta e mostra que a comunidade se importa com isso. Se importa e não quer. Então eu acho isso uma coisa boa, tá? Eu não tô criticando o fato de vocês fazerem muito barulho em cima disso. Meu ponto é a argumentação. Fazer barulho pra garantir que em nenhuma hipótese isso aconteça é legal. Mas vamos concordar que é tipo 90% de chance, chutando baixo, porque eu acho que é tipo 99% de chance que não vai ocorrer nos games. Tipo assim, eu acho que a SNK tem noção que isso seria muito prejudicial. Outra coisa, a SNK tá lotada de artistas muito talentosos. E eles usam todos. Então, assim, não vão deixar de usar um artista num jogo pra colocar IA. E eu duvido muito que você realmente acredite nisso, cara. Tipo assim, é só você parar pra pensar por 5 minutos como é óbvio que a SNK não vai usar IA nos jogos. Meu ponto é, pô, vamos fazer barulho pra SNK não usar IA nos jogos. Concordo e faço barulho junto. Eu só tô sendo o cara que depois da gente fazer o barulho, entrar dentro da sala e a gente tá tomando nosso café, a gente já fez o barulho. A gente tá tomando nosso café. Eu tô tomando minha aguinha. E aí eu falo, gente, bom que a gente fez isso. Mas vocês sabem que eles não vão fazer mesmo, né? De qualquer forma. É só isso. Então assim, é isso que eu quero dizer. Sou a favor do barulho, faço barulho junto, critico junto. Mas não, eles não vão usar IA nos jogos. E pode me cobrar se eu estiver errado aqui depois. Espero muito não estar dessa vez. Tem muitas vezes que eu falo, espero estar errado. Mas essa é uma das que eu espero muito não estar. E então é isso. Fora isso, eu acho que também vocês não podem ser super alarmistas, sim, do tipo assim. Eu vi gente, a SNK com milhares de artistas talentosos, eles têm simplesmente Masami Obara e não usam ele pra colocar IA. Assim, não sei se você tem amnésia, se você tem alguma... Não tô falando da galera que fala, era melhor você ter colocado Obari, colocado o Obari pra fazer isso. É óbvio que era isso, eu concordo. E eu tenho certeza disso, eu assino embaixo. Agora a galera que fala, eles têm o Obari e não usam, pô, você tá esquizofrênico, você tá com amnésia, você tá com Alzheimer. Porque assim, o trailer da SNK foi lançado dia tal. 2 semanas antes, tinha um trailer, um teaser, né, com a animação do Obari. E mais antes ainda, 1 ou 2 semanas mais antes, mais anterior, não sei como ficaria essa intensa, mas antes ainda teve outro trailer com a animação do Obari. Então assim,
Foram três. Foram do Mr. Karate, foram do Krauser e foram do Kenshiro. Aí a minha pergunta é, onde que eles estão deixando de usar o Obari? Assim, é aquela história, gente. Pode ter sido isso, tipo, mano, tô nem aí, vou usar IA? Pode. Mas vamos tentar juntar as peças aqui e pensar um pouquinho? Essa season foi totalmente diferente. Assim como o Mr. Big ele foi adiantado na última season. Essa season vai ter um personagem por mês. Coisa que, se não me engano, aconteceu em KOF, quando eles estavam finalizando o suporte, ou foi em Samurai Showdown? Acho que foi em Samurai Showdown. Que foi um personagem por mês quando eles estavam finalizando o suporte, ou queria finalizar logo. Alguma coisa assim. Então, assim, provavelmente, talvez eles estejam planejando lançar mais uma season ainda esse ano. Provavelmente, talvez, eu tô pensando aqui, tô só imaginando, tô só supondo. Talvez isso não era o planejado, né? Talvez, porque assim, normalmente não é um cronograma sempre planejado, assim. Talvez o trailer foi feito de última hora. Talvez não daria tempo pra alguém animar esse trailer. Talvez eles usaram IA por conta disso também, né? Então, assim, é o tipo de coisa que eu falo assim, gente. Um ponto do alarmismo é correto, tá? É correto porque é bom, porque, igual eu falei, eles vão ter noção que a gente não quer IA de jeito nenhum, isso é ótimo. Mas outro ponto é, você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que eles vão usar IA a partir de agora, vão usar IA nos jogos e nos finais dos jogos? Tipo, mano, eu acho que você não acredita nisso, porque se você acreditar, eu acho que a gente tem um problema aí, porque você não entende muito como funciona essa parada, porque é óbvio que eles não vão fazer isso. É muito óbvio. Igual eu falei, não tô falando que é uma certeza. O óbvio que eu estou falando é probabilidade, assim. Igual eu falei, eu citei uma probabilidade, né, ilusória da minha cabeça de 90%. Mas é óbvio que eu posso estar errado também, tá? Mas eu tô afirmando isso que é uma certeza que eu tenho, uma opinião forte que eu tenho, que isso não vai rolar. E aí eu queria. Aí meu questionamento também é que é, tipo, vocês realmente acreditam que isso é possível? Ah, mas não dá pra duvidar nada. Não dá pra duvidar nada é uma coisa. Isso aí eu também não acho que dá pra duvidar. Por isso que eu tô falando que o barulho é válido. O que eu quero saber de vocês é: vocês realmente acham que vai acontecer? Ou vocês só estão fazendo barulho pra vamos garantir que não aconteça? É isso que eu quero entender. Porque tem gente que tá. Primeiro a galera que tá mentindo. Tipo, eles não usam o Obari. Assim, ou você não segue a SNK ou você só tá me metendo louco, né? Outra coisa, a galera que tá, tipo, tipo assim, não, porque morreu o rap do jogo, eu já falei disso no último vídeo. Então, assim, calma lá, galera, calma lá. Já fez o barulho? Já gritou que tinha que gritar, esperneou que tinha que espernear com razão? Boa, beleza. Agora que já passou, já abaixou essa poeira, eu tô vindo aqui pra te dar esse adendo. Vamos ser um pouquinho realistas sobre as coisas, né? Não vamos fazer grandes alarmismos, não. Pelo menos não por enquanto. Não mais do que o necessário. Porque nesse caso até foi necessário um pouquinho de alarmismo, né? Pra SNK ter noção que não precisava colocar IA no trailer, né? Mas é isso. E outra coisa, tá? Antes de eu finalizar o vídeo aqui. Eu tenho um problema com IA. Eu não gosto da IA porque tem alguns problemas. Por exemplo, o fato da IA teoricamente ser uma compilação de vários artistas, então é como se ela estivesse, entre aspas, roubando conteúdo, porque ela está se abastecendo de tudo que está na internet. Então, por exemplo, a IA do Google se abastece de tudo que está no Google, incluindo fotos, imagens, etc. E eles pegam essas imagens para se basear e criar um design e etc. Então, é um problema que, teoricamente, é um roubo legalizado, entre aspas, né? Outro problema é a quantidade de água e de tudo que consome na IA. A IA consome muito... a IA consome muita energia, né? Muita energia e muitos recursos naturais. Para você fazer uma fotinha ou um vídeo, por exemplo, são recursos enormes. Porque, enfim, tem muita coisa por trás disso, eu não sou especialista de nada, eu vejo isso como dois problemas realmente grandes, os maiores problemas da IA. Inclusive, se resolvesse esses dois problemas, eu teria praticamente zero problemas com a IA. Não vou negar, eu já usei IA, acho que até aqui no canal tem thumb, que tem IA na thumb. Mas casos raros, assim. Eu também evito, porque eu também, igual eu falei, eu não acho que IA é a melhor coisa do mundo. Eu entendo esses problemas, mas o principal problema é com os recursos mesmo, que se você parar pra pensar realmente,
Eu não tô muito por dentro, mas tem esse discurso, né? E eu imagino que ele não seja mentiroso. E tem que ter uma solução pra isso, né, cara? Não faz muito sentido você destruir o mundo pra fazer fotinha ou vídeo, por exemplo. Então eu concordo que isso é um baita de um problema. Sobre a questão de copiar, eu vejo como um problema, sim, mas eu não consigo desenvolver muito. Eu precisaria estudar bastante sobre isso. Sobre assim, não que tenha muita coisa além disso, né? É um problema, eles estão roubando conteúdo. Mas como que isso ia funcionar? Como que um artista identifica que ele foi roubado pela... Dá pra ter processo? Esse tipo de coisa que eu tô falando que eu não sei como ia funcionar. Na prática, né? Fora isso, cara, não tenho muito mais o que falar não, cara. Eu entendo totalmente a indignação de vocês. Eu só quis trazer esses adendos, né? Que eu acho que são relevantes também. Não me incomodo tanto com o uso de IA, não vou mentir. Não vou ser falso moralista. Não é uma coisa que me incomoda. Como eu falei, eu já usei IA. Então não é uma coisa que, nossa, destrói, tipo assim, a minha moral. Tipo assim, eu acho que é uma coisa imperdoável. Não acho, velho. Não acho. E se eu te dissesse que sim, eu estaria mentindo. Mas eu concordo que é um problema e não quero de jeito nenhum isso sendo usado, seja em trailer, seja em jogo. Não quero. Só não acho que vai ser utilizado em jogo, por exemplo. Muito menos que a SNK está substituindo seus artistas para colocar IA. Isso aí eu acho que é um alarmismo que faz sentido na hora, mas como já baixou a poeira, é o momento da gente relaxar e conversar. Porque senão entra naquele espectro que eu falei no último vídeo. Parece que vocês só querem demonizar tudo que a SNK faz. Será que fosse a Capcom usando IA, vocês iam ter os exatos mesmos discursos? Ou vocês iam falar, pô, isso é uma merda, mas a Capcom não vai usar IA no jogo do Street Fighter, por exemplo. É isso que eu queria falar. Bom, é isso aí. Tamo junto, é nóis.